Pode começar. Legal. Bom, já que o Carlinhos se manifestou, eu vou pedir para ele fazer a nossa prece inicial, pode ser, Carlos? Vamos lá. Amigos aqui presentes, encarnados, vamos convidar a todos para que, neste momento sublime de início de nossa reunião tão esperada, né, da semana, neste domingo de Páscoa, tão representativo para nós cristãos, possamos fechar nossos olhos, voltar para nossas emoções mais íntimas, buscando sentir a presença deste amor maior dentro de nós, representado na figura do Cristo, que reaparece nesse domingo e que representa para nós esta visualização imaterial, mas que conduz a nossa mente, conduz os nossos pensamentos, que passa a conduzir os nossos sentimentos, para que possamos cada vez mais compenetrarmos desses ensinamentos tão profundos. A nossa assistência amiga, sempre amiga, que nós contamos, os nossos benfeitores espirituais, os mentores do Luz e Amor, esse grupo tão importante em nossa cidade, que desenvolve tantos trabalhos, e possamos levar a nossos pensamentos a todos os membros deste grupo, que são amparados por esses dirigentes espirituais. E assim, sob a égide do Cristo, agradecemos ao Pai Maior, o Criador de todo este universo, que nos permite, nos tem permitido estes estudos para a elevação de nossa alma. E assim, amigos, sobre um só pensamento, sobre uma só emoção, é que nós abrimos a reunião de estudo esta tarde. Assim seja. Então, amigos, então uma boa tarde a todos. Hoje um dia muito importante, né? Para todos nós cristãos, é o dia da Páscoa. É um dia muito importante porque é a representação do dia em que Jesus realmente nos mostrou a imortalidade da alma, né? Aqueles que achavam, né, que o reinado de Jesus havia terminado na cruz, tiveram a feliz informação, né, de que realmente a gente persiste, né? A alma segue o seu caminho na evolução eternamente. E Jesus veio nos mostrar isso. Ele que foi o cordeiro, né, naquele momento, mas que nos mostrou que realmente a imortalidade da alma é uma realidade. E para nós é uma alegria muito grande, uma responsabilidade também muito grande, né? Pois sabemos que os nossos atos aqui vão refletir no nosso futuro. Então, que nós consigamos, com esses exemplos no Evangelho, que os apóstolos nos trouxeram, dar a nossa contribuição, mas a nossa contribuição como exemplo nessa caminhada rumo ao nosso Pai. E vamos continuar com o nosso estudo, né, hoje do Evangelho de Lucas. E na semana passada, duas semanas para trás, que o Ramon fez 2 estudos sobre Judas, né? Então foi há 2 semanas anteriores, nós estudamos então o capítulo 2, versículo 15 e 16. Na oportunidade, nós avançamos um pouco no versículo 16, e hoje nós vamos avançar no 15, e hoje nós vamos avançar no 16. Só que seria interessante a gente fazer um resumo, né, mesmo porque ficou um pouco distante, para a gente pegar o fio da meada novamente. Então, eu convido aí os amigos que lembrem de algum comentário daquela oportunidade para a gente retomar e pegar o fio da meada. Carlos, você falou aí sobre água. Naquela oportunidade, nós falamos sobre o céu, né? Começamos a falar sobre o céu. Foi por isso que puxou essa questão da água. Porque o céu significa o lugar cheio d'água.
lugar de onde cai a água, né? A gente tinha hum, comentado sobre isso. hum, E o Antônio nos disse que, metaforicamente, essa água representa o fluido cósmico universal. uhum, E o Ramon fez uma comparação da taça, né, Ramon? Ao contrário, que teria janelas, e essas janelas, vez ou outra, se abriam da onde a água caía dos céus. uhum, E essa água era muito usada como metáfora por Jesus, né? Mesmo porque a água ficou simbolizada aí como a fonte da vida. uhum, E apesar da gente ter iniciado com o assunto céu, a gente acabou puxando nessa questão da água aí. uhum. E, Bom, e assim, fica à vontade, todo mundo aí que quiser puxar aí, o Carlos, se quiser falar um pouquinho do texto que ele passou uhum, para o Ramon, uhum. Bom, posso falar então? pode. Tá. Esse termo tirado das águas, né, que até então a água representa para nós algo material, água, né, vindo. Muitas vezes a gente pensa que em algum sentido, que o homem veio da água, a gente entende que ele, a vida nasceu na água, né, nos répteis, nos peixes, depois esses peixes saíram para criaram as patas desenvolverem pés e eles saíram da água, viraram anfíbios, água e terra. Por fim, alguns acostumaram só na terra. Isso foi evoluindo, essa evolução, né? Essa tese da evolução. Mas existe esse termo filosófico mais profundo, que águas têm um outro sentido, além deste. Né? Então, eu vou ler aqui um pouquinho, porque senão não vai dar sentido nesse texto aqui que o Holden fala aqui. Vou pegar só que quando ele fala de Moisés. Então, penso que Moisés quer dizer tirado das águas por ilusão. Porque eles falam que o Moisés ele foi tirado das águas, a princesa, eu tirei ele das águas, né? Então, eles dizem que o Moisés foi tirado da água. Acha que Moisés quer dizer aquele que foi tirado da água. Mas ele explica aqui que Moisés, na língua hebraica, quer dizer filho, apenas filho. Então, pensam que Moisés quer dizer tirado das águas. Por ilusão, Moisés quer dizer filho, nada mais. Muitos nomes egípcios acabam em Moses, Tutmoses e alguns outros Mosés. Moisés e Mosés são a mesma coisa. Ela disse, ele é meu filho, porque eu tirei das águas. Agora escutem bem, ele diz aqui, o que quer dizer tirar das águas. Madame Blavatsky, que é uma das grandes iniciadas do nosso século, a Helena Blavatsky, que escreveu livros maravilhosos, A Doutrina Secreta, A Voz do Silêncio e outros, diz: água, em sentido esotérico, quer dizer astral. Ele continua aqui. Quando os livros esotéricos falam de sair das águas, então querem dizer nascer do astral e não do material. Então a princesa egípcia usa as mesmas palavras. Eu tirei das águas. Ela não se refere a águas do Nilo, porque em linguagem esotérica, água não quer dizer água física, diz a Blavatsky. A água quer dizer a potência criadora do universo. Isto os livros esotéricos chamam água, quer dizer, o mundo astral, que nós chamamos o mundo das puras energias cósmicas, segundo Einstein. Isto os esotéricos chamam água. Não se refere à água física, porém a uma água astral. Então, a princesa usa as palavras eu tirei do mundo astral, eu tirei das águas, mas ela não se refere a águas do Nilo. Aí ele continua falando um pouquinho aqui de filosofia, que também trata da mesma coisa. Tales de Mileto, 600 anos antes de Cristo, o primeiro filósofo grego, começou a filosofia dele assim: toda a vida vem da água. O que Tales de Mileto quis dizer que toda a vida nasce da água? Ele também se refere à água astral, que não é água física. Aqui temos a mesma linguagem de Tales de Mileto que os esotéricos usam. Agora vamos a Jesus. E Jesus fala com Nicodemos naquela célebre noite e diz: se alguém não nascer de novo pelo Espírito, não pode ver o reino de Deus. Então, Rabi, Nicodemos diz, mas como é que se pode nascer de novo quando se é velho como eu? Será que posso voltar ao seio de minha mãe e nascer mais uma vez? E Jesus repete:
se alguém não nascer de novo de água e de espírito, agora ele acrescenta a palavra água, não pode ver o reino de Deus. O que quer dizer nascer de água e espírito? Tem se escrito muito nos livros sobre essas palavras. Certa igreja conhecida que diz: bem, isso deve ser o batismo, é nascer de água e espírito. Bem, Jesus não falou de batismo absolutamente, ele falou de um outro nascimento, não físico, de um nascimento astral. E ele sabia que a gente pode nascer astralmente em vez de nascer materialmente. Então, ele diz a Nicodemos: se alguém não nascer de novo de água e de espírito. Nós não nascemos de água e espírito, nós nascemos de matéria e espírito. Mas ele exige nascimento de água e de espírito para ver o reino de Deus. Então aí ele fala assim, né, que evidentemente ele fala de um corpo que não é concebido materialmente como um corpo animal, mas que é concebido astralmente como o corpo de Jesus. Ele fala de o seu próprio corpo, de Jesus, porque ele tinha nascido de água e de espírito. Água em linguagem esotérica quer dizer energia astral do universo. Isso se chama água. E aqui ele continua falando, ó. E quando Jesus fala com a samaritana, que sabia muito bem o que era nascer de matéria, porque ela já tinha tido 5 maridos e tinha mais um amante. Então ela sabia muito bem o que era nascer fisicamente. E Jesus fala com a samaritana: se tu conhecesses o dom de Deus e aquele que te está falando, tu lhes pedirias água e ele te daria água viva. Outra vez, a coisa misteriosa de água viva. Ele te daria água viva e esta água te tornaria dentro de ti uma fonte jorrando para a vida eterna. Outra vez, alusão ao outro nascimento. Então ele vai falando, ele fala até de Lucas aqui. Ele fala assim, ó: se vocês compreendessem o evangelho de São Lucas, que era um médico grego muito erudito, além de ser evangelista, era médico grego. E Lucas tenta explicar como é que o corpo de Jesus se formou. Usa as palavras misteriosas. Ele diz: foi anunciado a Maria que um sopro sagrado virá sobre ti, falando de corpo astral, um corpo sagrado. Ele continua explicando muita coisa aqui para frente, mas vamos parar por aí, né? Só para dizer a origem de águas, né? Legal, mas vai totalmente ao encontro do que a gente falou, né? O próprio Antônio falou, eu até comentei aqui, que seria o fluido cósmico universal. E mesmo o nosso corpo astral também vem do fluido cósmico universal, né? E se a gente for ver a ciência atual, ela já comprova que uma grande parte do nosso corpo é feita de água, né? Células de água. Então, eles já falavam que hoje a ciência vem descortinando, né? Legal, cara. Interessante, Fernando. E o som tá bom? Tá bom, Antônio? Tá Travou bom? aí, Tony? Agora vai. O interessante é que lá no Gênesis não aparece que Deus criou a água, mas a água está lá. E o Senhor pairava sobre as águas. É interessante isso, Tony, porque a gente sabe que o Elohim lá é os deuses, né? São os cristos, né? Os arquitetos Os divinos, arquitetos divinos, né? que o André Luiz fala Isso, lá no Evolução em Dois Mundos. exato. Aí dá certinho, né? Porque não tem como eles terem criado as águas, que é o fluido cósmico, né? Foi Deus que criou. O que eles sabem é manipular ele, né? É, Legal. Bacana É. mesmo. Pessoal, da semana passada também nós falamos mais sobre céu, né? A gente falou aí que céu seria também um estado íntimo, né? Espiritual, quando a gente está numa harmonia aí perfeita, né? Vamos colocar o perfeito relativo. Isso aí seria o céu. Também falamos aí que é o local da habitação de Deus. Parece que o Ramon fez esse comentário. Seria o local da habitação de Deus. O lugar da perfeição. E, às vezes, um local também não precisa ser totalmente perfeito, onde Deus, né, estaria ali, né, o lugar final, mas um lugar onde seres com uma evolução maior se reunissem com o mesmo propósito, também a gente pode entender que seja céu. O que mais que vocês lembram aí, pessoal?
Nara, Ramon, Lúcia, Lucélia, lembra de alguma coisa? Acho que você falou bastante aí da questão do quando Jesus falava do reino dos céus, né? Que seria esse reino interior, né? Esse, esse, esse local que a gente vai construindo junto à própria consciência. Então, dependendo do que a gente estiver plantando, a gente vai para o inferno da consciência. Eu estava lendo uma pergunta do Livro dos Espíritos, eu não vou lembrar qual que é esses dias, mas muito interessante, estava falando lá que quando a gente desencarna, a nossa sensibilidade multiplica por 10. Eu não lembro se as palavras exatas, né? Mas é o espírito, né? O espírito sentindo, o espírito vivendo. E o Kardec estava explicando, eu não sei se é no Livro dos Espíritos ou na Revista Espírita, ou se era o Kardec ou se era os Espíritos, agora me perdoem a falta de precisão aí. Mas estava explicando que não é material a coisa, né? Mas o espírito tem uma sensibilidade muito maior, né, a partir do que ele vivencia ali. Então, as emoções que ele leva, que ele construiu aqui, elas vão se desdobrar lá com uma força muito maior. Se essas emoções forem de culpa, de ódio, de maldades, vai se revelar lá dessa forma. Só que muito mais forte, muito mais intensa, e vice-versa. Se a gente levar o bem, né? E aí que seria esse reino dos céus que Jesus falou, né? E a questão, assim, a gente lembrar muitas moradas na casa do meu pai, né? A gente poderia também fazer um link com isso. Além de pensar em vida em outros orbes, outras esferas espirituais, mas também o nível de cada um. É o que cada um consegue alcançar. Isso é interessante, né? Esses céus, né? Então tem lá o primeiro céu, o sétimo céu, né? Alcançou o sétimo céu. Então, dá para a gente desdobrar filosoficamente várias coisas, né? Eu fico pensando também, Ramon, a questão da evolução de cada espírito. Imagina um espírito como nós, que visita um mundo, vamos colocar de nosso lar para cima aí, para nós aquilo lá vai ser o céu. Exato. Agora imagina para um espírito que está naquele grau evolutivo, o céu para ele é algo muito, muito além. E também a gente pode colocar o contrário, um espírito que está iniciando ainda nas trajetórias evolutivas, esse estado nosso aqui seria como se fosse um céu. Você quer ver uma coisa que me deixou bem, assim, pensativo? Para a gente ver como que a gente não sabe nada mesmo. Eu não sei se alguém já leu esse último livro do Divaldo, No Rumo da Regeneração, mas todos os livros do Manuel Filomeno de Miranda, de alguma forma, ele conta quando ele sai da colônia, né? Acho que é a Colônia Esperança, se não me engano, não lembro. E ela fica na Lua, próximo da Lua, né? E aí ele narra como é que é ele saindo de lá e chegando nos umbrais, toda aquela questão. E é engraçado, porque o Manuel Filomeno, ele se posiciona, e acho que é a realidade, como ainda não é um espírito superior, né? Os espíritos superiores mesmo são os orientadores que vêm passar as lições. E ele, como o André Luiz faz, ele transmite para a gente as lições. Daí eu fico pensando, nossa, se o Filomeno já está nessa colônia, né? E ele ainda não é vamos dizer, um espírito desse nível de superioridade, de uma Joana de Ângeles, talvez até mesmo de um Emmanuel, né? De um Clarence, de um Alexandre, esses orientadores da obra do André Luiz, do Eurípides Barçanufo, o Dr. Bezerra, né? E ele já acessou essa colônia, né? Que parece ser uma colônia que está numa posição um pouquinho mais elevada, né? É interessante, né? Interessante demais. Muito bom. E aí, pessoal, o que mais que vocês lembram? Parece que a Gleide também falou, só puxando um gancho aí.
ela fez um questionamento, qual a finalidade dos anjos avisarem, né, os pastores? Aí ela mesma comentou, falou, na época não tinha WhatsApp, não dava para sair avisando pelo WhatsApp, eles tiveram que sair falando mesmo. Qual seria essa finalidade, né? Aí nós comentamos que a finalidade, né, foi a divulgação da Boa Nova, que seria a chegada do Messias, né, o Salvador. Que aqui no capítulo 15 fala, né, que fala que assim, e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressados e finalmente encontraram não só Maria, mas também José e o recém-nascido deitado na manjedoura. A gente começou a falar um pouquinho do 16, então falou sobre essa questão e qual seria a finalidade dos anjos terem avisado os pastores. Se alguém quiser comentar algo, fica à vontade. Para anunciar, né? E a gente falou também sobre a questão de por que foram eles, né? Por que tinham que ser os pastores, não foram outra classe? Porque eles estavam sintonizados, né? Eles tinham merecimento. A gente sabe que nada acontece por acaso, então eles tinham a simplicidade necessária para aceitar essa informação. De repente, se essa informação chega para alguém que está imbuído ainda de muito orgulho, de muita intelectualidade, de repente não conseguiria, né, aceitar esse acontecimento. E os pastores, naquela ocasião, eles estavam propícios, sintonizados com a mensagem. Por isso que eles Simplicidade, né? eles entenderam, né? E também eles não falam que era um povo de pastor? Um povo, como assim? Na passagem? Não, o povo naquela Ah, época sim, tá, entendi. eram pastores, né? Trabalhava com a terra. E Eu com os acho, animais, né? eu acho que também um dos motivos dessa escolha é pela simbologia que já fica implícita, né? Então, que Jesus veio para o simples, né? É, Simples isso de aí. coração, né? Então, além, claro, com certeza estivessem sintonizados, né? Mas porque o convite não, o anúncio é para todos. Né? Isso é o que o texto, segundo o texto, né? Agora a gente não sabe ainda como foi feito esse texto, né? Com base em quê e para quê. Mas a Né, mensagem do Luciano? texto, a Luciano Lucélia é que mesmo sabe falou. disso. A Lucélia até comentou na semana passada, né, que apesar de Jesus ser judeu, nascido judeu, morrido judeu, a mensagem dele era para todos. Era para os gentios, era para os romanos, era para os judeus, era para todos. Tanto que Paulo entendeu essa mensagem, né? Mas muitos não entenderam. Mas a mensagem dele desde o início, desde os pastores, ela tinha que ser divulgada para todos, indistintamente. Tanto que Jesus cura paralítico, ele cura romano, ele cura gentil, não escolhe ninguém para curar, não. E às vezes a gente quer fazer o bem, né, ter amizade só com espírita, só com quem é bonzinho, só com quem a gente gosta, entende a gente. O que mais que vocês lembram, pessoal? Oi? Falando mais um pouquinho, junto com a palavra aí do Ramon, eu acredito que os mais humildes têm mais acesso, né? Tanto é que ele nasceu lá na Galileia, que era um lugar de mais pessoas mais humildes, né? Tinha mais acessibilidade. E foi lá com os pescadores
Porque eu acredito que também essas pessoas que já estão trabalhando, que trabalham, que já têm uma certa dedicação, eles são mais fáceis são pessoas de ação, né? Então, eu procuro as pessoas de ação. Então, com os pescadores, o pescador já estava ali fazendo um trabalho, né, de tirar o peixe da água, de já levar um alimento, servir de alguma forma a humanidade, a comunidade, né? E então ele falou: vou fazer vocês pescadores de alma, né? Nessa transformação, tanto que o símbolo dos cristãos nos primeiros momentos era o peixe porque era a origem dos pescadores, né? E depois até multiplica os peixes junto com os pães, né? Mais uma outra simbologia para peixe. E depois vem os pastores já ali, né? Lá no início também tem pastores. Os próprios os pastores são aqueles que vigiam, né? São aqueles que olham, são aqueles que dedicam, né, a uma certa... Tá certo que até então animais, tá certo que até então, como o próprio Tony falou aí, naquela época a comunidade era mais rural mesmo, então era pescador, era pastores, mas tinha também os mais eruditos, né? Poderia ter acontecido com os mais eruditos, né? Assim como aconteceu com a doutrina, a revelação começou numa erudição, né? Com aqueles mais intelectuais, aqueles, né? Aqui no Brasil que ela teve acesso às camadas mais pobres com o Bezerra de Menezes. Ele desceu daquela comunidade elitizada e trouxe essa doutrina, né, o conhecimento dos pobres. Mas você viu que ela divulgou, aqui ela pegou, porque ela foi naqueles que necessitavam, que iam usufruir. Então, eu acredito que aqueles que iriam usufruir mais desses ensinamentos seriam aqueles onde estava a classe mais humilde, que aceitava mais, que estava mais aberto. Como você acabou de falar, se a gente for falar para pessoas, de repente você se fecha achando que você que sabe dentro da sua comunidade só do seu pensamento, você só aceita aqueles, não compartilha, você se fecha muito. A partir do momento que você é um pescador, você tem que comercializar com todos, você tem que associar com outros pescadores de outros tipos de pensamento, vender para outras pessoas, comercializar com pessoas você não pode escolher. Tanto é que lá em Jerusalém você vai, tem todas as religiões lá, só que na hora de comercializar, eles comercializam entre eles, aí esquece a religião, porque eles ficam ali, um compra do outro, até, ou se não compra do outro, mas atende os mesmos clientes, né? Eles têm que tratar bem o cliente, seja de que religião que for, não vai perguntar, né? O cliente, se você só não for judeu, eu não vou vender para você. Não tem disso, né? Então, você imagina. Então, o pescador já faz ele já passa por cima das diferenças religiosas, porque ele faz um trabalho para a comunidade. Assim é o pastor. Eu creio que é uma simbologia muito bacana por isso. Isso mesmo, Carlinhos. Ótimo comentário. Bom, pessoal, quem mais quer fazer algum comentário aí do nosso estudo passado? Senão a gente já vai passar para o 16, né, que a gente quase não comentou. Eu vou ler para vocês, porque fala assim, ó. Vou ler o 15 e o 16, né? Ora, quando os anjos se afastaram deles, em direção ao céu, os pastores disseram entre si: percorramos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressados e finalmente encontraram não só Maria, mas também José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Bom, a gente pode comentar alguma coisa aí sobre Belém, que a gente não falou nada, do 15, do 16 também a gente tem essa questão de apressado, né? Por que foi apressado, né? Foram apressados. Não podia ter ido devagar? Por que foram apressados? Então, os amigos aí fiquem à vontade para comentar. Abrir o microfone e falar quando quiser. Fernando, só um detalhe. Você leu até qual versículo aí? É o 15 e o 16 eu li, da semana passada ainda. Ah, você está lendo o 15? Ah, o 15 e 16 semana passada. É. Ah, tá. Ah, tá bom. Pensei que você já tinha começado no Não. próximo. Ainda vamos extrair mais alguma coisa. Bom, amigos, fica à vontade aí. Se vocês quiserem. Amon, tem como colocar na tela ou não? O pessoal vê? Ou você não... Tem. Tem o 15 e 16 só para fixar mais? Uhum.
Estão vendo aí? Isso. Eu vou Tenta voltar no 15. Ah, no 16, isso. pintar numa cor diferente aqui. E aí fica legal, ó. Aí. Isso. Isso. Tá aí na tela, pessoal. Quem quiser fazer algum comentário, porque tem alguma coisa para extrair ainda. Você colocou Belém aí, Ramon, em negrito, por quê? Bom, eu vou ter que mudar de tela. Peraí, eu vou ter que mudar aqui. Um minutinho. Eu vou falar, depois eu volto, tá? Tá. Eu vou pegar nas minhas anotações aqui, eu não vou lembrar de cabeça. Um minutinho só. A gente falou um pouquinho de Belém há algum tempo atrás. Mas acho que é sempre bom a gente retomar, né? Quando a gente fala de cidade, a própria cidade em si ela tem um significado, né? Uma simbologia própria, né? Aí eu retomei aqui aquela introdução que está no livro Luz Imperecível, do Honório Abreu, né? Daí eu vou até ler aqui para ficar, mas eu vou compartilhar de novo. Vocês me acompanhem aqui, está copiado do livro. Vocês estão vendo, né? Olha lá, o mestre definia acontecimentos em locais didaticamente escolhidos. Jerusalém, Jericó, Samaria, Galiléia, Tiro, Sidom, Cesareia de Filipe, Monte, Recebedoria, junto do caminho, Tiberíades, Vinha. São regiões ou ambientes presentes na extensão territorial de nossa alma, a definirem moradas ou estágios de espírito, onde a introjeção das citações do texto sob análise. Interessante que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, né? Ó, definir moradas ou estados de espírito, né? A gente falou do céu, mas tem tudo a ver com o que a gente falou sobre o céu, né? Então essas cidades representam um pouco isso, né? Então, cultivo de interesses materialistas ou transitórios seria Jericó. Mente voltada aos padrões superiores da vida seria Jerusalém. Aí vem. Depois aqui já é coisa que eu peguei aqui no dicionário bíblico. Então, as cidades eram muradas ou não, né? E os espias, né, enviados deve ser espiões aqui, foram instruídos a notar esse particular, né? Esse relatório falaram de cidades muito grandes e fortificadas até os céus, né? E aí, no caso de Jericó, tem os seus muros, né? Então é interessante a gente pensar que Jericó é interesses materialistas e pensar que Jericó tem os muros, né? Muito especiais. A gente pode fazer uma análise também do nosso orgulho, né? Quando a gente está ligado aos interesses materialistas, isso fala muito alto dentro da gente, que significa que a gente está adorando Mamon, né? E aí é difícil porque alguém fala para a gente, Jesus fala para a gente não consegue enxergar, né? Porque os muros estão tão altos que protegem, né, esse acesso dessa lição, né? Então, em qualquer caso, havia uma área central onde o comércio e a lei eram levados a efeito, e ao redor havia subúrbios, pastos, onde havia plantações. Parece que nas proximidades das cidades maiores havia vilas também, as quais eram descritas como filhas ou aldeias. Nos casos em que a cidade central era murada, a mesma servia de abrigo para toda a população das circunvizinhanças em tempos de perigo. Nos tempos pré-israelitas, muitas dessas áreas, com sua cidade murada, eram cidades-estados, governados por um rei, que deviam lealdade a algum grande poder. Damasco, capital da Síria, Nínive, cidade muito importante, 3 dias. Você demorava 3 dias para percorrê-la. Interessante, né? Babilônia era uma cidade notável, dotada de grandes fortificações
e palácios. Até eu lembro a Ana fez alguns comentários sobre Babilônia aqui. Dentro dos muros das cidades podiam ser encontradas as casas dos cidadãos, possivelmente as casas espaçosas dos nobres, e talvez até mesmo um palácio. O portão da cidade era o lugar do comércio e da lei, e ali os juízes se assentavam para passar seus julgamentos. O número de portões variava, né? Parece que em Jericó havia apenas um portão, mas em outras cidades havia diversos. A cidade ideal das visões de Ezequiel terá 12 portões. Algumas vezes as cidades tinham propósito específico, serviam para a defesa e para armazenar cereais. Em qualquer discussão sobre o termo cidade dentro da Bíblia, Jerusalém deve receber atenção especial, pois dentre as cidades de Israel, Jerusalém predominava por ser sede da casa de Davi e centro da vida religiosa da nação. Até vou lembrar aqui o que o Honório falava de Jerusalém, que era mesmo aqui. Olha lá, mente voltada aos padrões superiores da vida, né? Filo foi o único escritor judaico que, ao empregar a palavra cidade, salientou mais os homens do que os muros. Ele expõe Adão, Abraão e outros dentre as patriarcas como cidadãos da verdadeira cidade, isto é, o mundo de ideias onde se movem e se sentem à vontade. Aí o verbo politeunomai no Novo Testamento significa simplesmente viver a própria vida, conduzir-se. Substantivo politeia, né? Comunidade de bens ou corpo político, é empregado com referência aos direitos e privilégios de Israel. Encontramos aqui o termo menos específico, cidadania, ou então a ideia muito geral de modo de ver. Jerusalém, mesmo para os escritores do Novo Testamento, merece o título de cidade santa e, na estima de Jesus, era reputada como a cidade do grande rei. No entanto, também é referida como cidade de habitantes pecaminosos que haviam perseguido e assassinado os profetas, e sobre a qual Jesus chorou, antevendo a aproximação de sua condenação. Essa ambivalência espiritual nos impressiona, especialmente no livro de Apocalipse. Jerusalém é a cidade amada, objeto das promessas de Deus, centro do reino milenar. Porém, no capítulo 11, a cidade santa é comparada com Sodoma, com o Egito, onde o Senhor foi crucificado. E está mesmo com a grande cidade, um termo normalmente reservado para o grande adversário de Deus, do qual Jerusalém naquela hora se tornou o local e o tipo. Podemos comparar com o contraste apresentado por Paulo entre as duas Jerusaléns, na carta aos Gálatas, né? Aqui eu vejo muito assim como uma utilização da religião, né? Dos conceitos de espiritualidade, né? Para o mal, né? Por ocasião da vinda do filho, ela foi finalmente dada para certo homem sentar-se ali, instalado por Deus, para seus irmãos chegarem-se até a cidade de Deus e para justos serem finalmente aperfeiçoados. Lá em Carta aos Hebreus. Aí a Jerusalém Celestial é a nova Jerusalém, né, que forma o tema do Apocalipse. Aí vem Belém, desculpa, falei isso tudo aí para a gente pensar um pouquinho na cidade, né? Então Belém, Bethlehem, né? Casa do pão. Esta última palavra provavelmente com o seu sentido mais lato, alimento, né? É a formosa cidade de Davi, conforme veio a ser denominada. Foi a poucos quilômetros do sul de Jerusalém. Perto ficava o túmulo de Raquel. Os regenerados serão cidadãos dessa cidade, e para ela se dirigem todos os peregrinos da fé. Tal cidade, também descrita como noiva do Cordeiro, e refletindo outro aspecto da sua igreja pela qual ele morreu. Aí, desculpa aqui que é o termo católico, né? Ela é o padrão e o alvo de toda a sociedade humana. Em última análise, essa cidade compõe-se de homens e não de muros, especialmente homens tornados perfeitos, a cidade do Deus vivo. Bom, eu trouxe isso aqui porque quando a gente atingir essa compreensão profunda do Evangelho, vai ser o momento que Jesus vai nascer dentro da gente. Então, essas cidades são as virtudes,
as características espirituais que a gente vai alçando conforme a gente vai evoluindo. E Jesus, a gente sabe que ele fez um desdobramento das leis divinas. Então, se a gente for olhar todas as passagens de Jesus, toda a sua exemplificação, é uma explicação, um desdobramento das leis divinas de uma forma mais ao nosso alcance. E aí por isso que ele representa esse alimento. E aí Belém, que é onde ele nasceu, seria o lugar, né? A fonte desse alimento, vamos dizer assim, né? Eu li um texto do Mateus 24 aqui, que o pessoal do Ser lançou recentemente, e lá ele coloca que o pão que está lá no templo, né? Dentro do templo você tem uma mesa, na hora que você... Porque tem as 3 áreas do templo. Você tem o átrio dos gentios, aí você tem o primeiro local onde os sacerdotes entram para fazer as orações, e o Santos dos Santos, separado por um véu. Somente o sumo sacerdote consegue entrar. E essas 3 divisões do templo representam a escala espírita, que são os espíritos simples e ignorantes, bons e perfeitos, né? Em suma, a escala espírita é dividida em 3. Né? Se Kardec desdobra isso depois, mas ela está dividida em 3. E segundo a orientação do benfeitor, representa essa escala espírita. Então, quando a gente decide sair da condição de maldade e a gente vai para o segundo nível da escala espírita, a gente começa a ter um maior entendimento da lei de Deus. E esse pão que está ali nessa... Eu não vou lembrar o nome, depois o pessoal pode me ajudar. Está ali nessa parte, né, que seria a segunda parte do templo, onde os sacerdotes ficam fazendo as orações. Tem essa mesa cheia de pão. E o pão são as leis morais. E aí eu fico lembrando aqui de Belém, que foi onde Jesus nasceu, né? Que é a casa do pão. Né? A casa onde Jesus nasceu, a casa do pão. Né? A casa de Jesus, vamos falar assim. Certo? Não sei se eu viajei muito. Um pouco que eu tinha refletido aqui. Boa tarde a todos. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Se vocês me permitem, eu posso falar um pouco sobre Belém na atualidade. Você permite? Claro. Opa, sem dúvida. Então, esses muros aos quais o Ramon se referiu ainda persistem, infelizmente, não é? Eu estive lá em 2006, já faz algum tempo, mas é o que existe ainda hoje. Entre Jerusalém e Belém, existe um muro, ergueram um muro, que eu chamo de o Muro da Vergonha. A exemplo daquele muro que se ergueu na Berlim Ocidental e Oriental. Ali, como Belém é uma cidade palestina, pertence aos palestinos, judeu não entra. O guia da nossa excursão, Moisés, que era judeu, ele ficava ali, quando nós nos dirigíamos para Belém. Nós ficamos hospedados uns dias num hotel em Belém. E ele descia ali na fronteira. Ali na fronteira o ônibus é revistado, e revistam tudo, porta-malas. Nós, os turistas, têm que mostrar os passaportes, e soldados jovens, moças e rapazes, entram com fuzis enormes, pendurados no ombro, e revistam tudo. Então, é muito interessante. E ali em Belém, eu acordava todos os dias, às 4 da manhã, com as orações dos muçulmanos nos minaretes, porque tem minaretes distribuídos em vários locais da cidade. E eu saía, eu acordava, não dormia mais,
e saí até a sacada, né, do hotel, e tive a oportunidade de ver Jerusalém à noite, porque estava escuro ainda, toda Jerusalém, ó, Belém, né, toda iluminada, muito interessante. E ali tem camelôs, né, vendendo as bugigangas, vamos dizer assim. Eles vendem terços, eles vendem medalhas, eles vendem pulseiras, colares, bolsas, lenços, vendem uma porção de coisas. E geralmente esse serviço é feito pelos beduínos, que são aqueles que se acampam ali nos desertos das redondezas da região. Então, é muito interessante, é uma cidade bonita, e lá eu tive a oportunidade de visitar o campo dos pastores, o local, não é, onde os pastores foram avisados do nascimento de Jesus, chama-se Campo dos Pastores. E ali ergueram, né, uma igreja, a Igreja dos Pastores ali. Um lugar muito bonito, as pinturas da igreja são maravilhosas, e é isso que eu tinha para dizer para vocês. Infelizmente, os muros ainda permanecem. Hernani. Oi, sim. Fique à vontade, Nara. Então, eu li e até vou compartilhar aqui com vocês, se vocês quiserem. Assim, a respeito de Belém, o que eu li? Que ela, e até peguei o livro agora para não esquecer, se a gente quiser fazer um estudo mais profundo, o capítulo todo fala de Belém, sabe? Desse livro da Manjedoura Emaús. Ele é um livro de pesquisa do Wesley Caldeira, e eu gostei muito, né? Eu estou lendo já o finalzinho dele. Então, ele fala aqui que é uma singela aldeia, era uma singela aldeia que sobrevivia da criação de ovelhas, da cultura do trigo. Por isso que era chamada Casa do Pão, Belém, por causa da produção de trigo ali. E os pomares recebiam o nome de Efrata, que tinha muitos frutos ali. E ele fala aqui que 1000 anos antes nasceu lá Davi, que Davi é filho de Belém, porque ele é considerado o filho mais célebre de Belém, né? Porque depois ele se torna rei, né? E ela também é conhecida porque o túmulo de Raquel, que era mulher de Jacó, a gente lembrando lá do Velho Testamento, ele ergueu ali um monumento e o túmulo da Raquel se encontra nesse lugar. Aí ele vai questionando aqui que os evangelhos de João e Marcos não falam do nascimento de Jesus em Belém. E dariam a entender que ele nasceu em Nazaré. Aí ele vai colocando todo um conjunto de informações que precisaria, assim, escrever e relatar o porquê, porque são citações evangélicas com a comparação do que se comentou hoje por historiadores, né? Que aqui tem vários historiadores que fazem o comentário sobre isso, né? Então, eles alegam ausência de praticidade, de toda aquela caminhada de uma mulher grávida, os que são contra, dizendo que Jesus não teria nascido em Belém, e sim na Galileia, né? Então, eles vão argumentando ausência de praticidade, a falta a desordem logística da época para acolher uma mulher grávida e tal. Os que defendem vão falar da crença. Tem aqui o Renan, tem ele cita o John Dominique Crossan, né?
Então, esses historiadores vão justificando o sim de Jesus ter nascido em Belém e o não também, sempre comparando com os termos bíblicos, com os textos bíblicos, né? E eu achei interessante que a gente poderia, de repente, ver isso assim, como eu li faz um tempo, agora você falou de Belém, eu fui pegar o livro, né? Então, se for fazer um estudo profundo, teria que escrever para justificar sem ficar rodeando muito, né? Mas ele pega, inclusive, as citações das profecias. Quer dizer, o filho, a Escritura não diz que o Cristo será da descendência de Davi e virá de Belém. Então, quando ele pega essas profecias e tudo, então eles vão esclarecendo em que, inclusive, assim, atribuíram, porque na escritura, na profecia, fala que o Messias viria do clã dos Orleans, dos clãs de Judá. Então, eles fizeram um jeito de falar que ele nasceu em Belém para justificar que era território de Judá ali, né? E aí eles vão explicando tudo, mas eu vou só no finalzinho aqui, porque ele fala, inclusive, do hábito daqueles que vinham para o recenseamento, que acontecia na época, tudo, e ele vai justificando aqui, e aí eles falam que muitos que tinham dinheiro tinham, inclusive, casas em Belém, que eram pessoas da Galileia, mas que tinham casas. E ali, quando era época de festas, porque eram 4 festas anuais, que o povo deveria, pelo menos em uma, ir a Jerusalém, né? Que eram as festas comemoradas pelos judeus. E aí ele fala que até quais são, tudo mais. E aí ele fala assim que tinham as casas que eram chamadas salas de hóspedes. Então, essas pessoas vinham e podiam abrigar outras que não tinham como ter um hotel, uma coisa, mas que eram também da Galileia, de Nazaré, podiam usar. Aí ele termina assim, ó. Jesus nasceu na Judéia, em Belém. Por quê? Foram feitos alguns trabalhos arqueológicos entre 300... e descobriram que entre 347 e 420 foi feito depois de Cristo, né? E eles encontraram ali grutas que sugeriram o nascimento de Jesus, pelas descrições e pelo... Aí ele completa aqui que a Amélia Rodrigues, quando ela fala lá em Primícias do Reino, lastreada nas fontes espirituais, corroborou o nascimento em Belém, e a viagem longa, especialmente para aquela mulher grávida, durante 4 ou 5 dias, sacudida pelo trote da montaria, às vésperas de enfrentar o evento mais perigoso da vida de uma mulher do século I, que era o parto. Então, ele fala tudo nos comentários aqui, e depois ele termina com esse... vamos dizer assim, essa informação de Amélia Rodrigues, porque os livros da Amélia, ela cita vários acontecimentos, situações, e a Amélia Rodrigues no meu ponto de vista, assim, ela é uma escritora que de muita credibilidade, né? As informações, a característica das narrativas dela, né? Os detalhes. Então, ele termina falando isso. Se vocês quiserem, assim, não sei se for importante, eu posso fazer um resuminho dos argumentos contra e a favor, a gente vê depois. Mas se for prolongar muito também, foi uma citação que está aqui, tá bom? Nara, interessante você tocar nesse assunto. E eu penso que depois, se você puder fazer esse resuminho e colocar no nosso grupo, né, para a gente analisar individualmente, porque analisar na nossa reunião, eu penso que vai ficar um pouco demora travar muito um pouco. e desnecessário, né?
É. Depois você tem que me adicionar no grupo, viu? Que eu Ah, não achei que estou. você já tivesse. Vou adicionar então, tá? Tá, Ô, Nara, mas depois. interessante que os evangelhos de Lucas, de Marcos e de Mateus são os evangelhos chamados sinóticos, né? Só que tem um detalhe. O evangelho de Lucas, que é o mais requintado, ele foi feito, basicamente, escrito para os gentios, né? Porque o Lucas, ele era, vamos falar, discípulo de Paulo, né? E Paulo falava para os gentios, para todos, mas especificamente para os gentios. E ele não O conheceu evangelho, Jesus, né? ele não conheceu Jesus. Agora, Mateus, o evangelho dele é um evangelho para os judeus, né? Tem as práticas judaicas. Então, ele foi escrito basicamente para os judeus. Agora, o evangelho de Marcos é um evangelho os estudiosos dizem que é um evangelho mais simples, que dizem que ele foi escrito para os romanos, tá? E para os romanos, o mais interessante era você ser objetivo, e não tão cheio de detalhes iguais os judeus e os gentios, né, que foi escrito por Lucas e por Mateus. Mas Jesus é o ser, né, mais biografado do mundo, e até pela espiritualidade. Então, nós vamos encontrar, e eu já encontrei também essa informação que você falou aí, pessoas que se baseiam, né, a favor do que está nos evangelhos de Lucas e de Mateus, que o nascimento foi em Belém, e outros que se baseiam que o nascimento foi em Nazaré mesmo. Mas, assim, a gente pega os livros de Emmanuel, né? E a gente percebe que Emmanuel traz as informações de que Jesus realmente teria nascido em Belém. Mas nós que somos espíritas, né, prezamos pelo estudo e não desprezamos nenhuma obra. Então, é interessante essa informação que você trouxe, se você Tem, colocar é, esse tem, Jesus. tem um Hernânio Herculano, naquele livro, né, que é o Espírito do Cristianismo, ele também é contra que Jesus teria nascido em Belém. Em Ele Belém. faz umas justificativas. Então, é isso que eu estou falando. São informações, talvez que nós não tenhamos condição de. Eu penso que são, assim, pontos de vista, porque nós não temos condição de analisar tudo, e vamos ficar com aquilo que mais tem lógica para nós, né? Mas é isso Legal. mesmo. É. Tem um livro aí que até quem indicou para nós foi o Arthur Valadares, que é o Kenneth Bailey, né, Ramon? Que ele traz uma informação muito detalhada sobre a questão do nascimento de Maria. E Positivo. nós usamos, né, parte dele nossos estudos anteriores aí, e ele detalha muito, muito mesmo, a questão do nascimento de Maria. E é um livro que também vale a pena ver. Depois, se você quiser, eu posso te passar o PDF dele. Põe o nome no grupo para mim, por favor. Isso. Tem 2 livros dele. Qual que é o nome mesmo, Ramon? Eu não estou lembrando agora. Deixa eu ver aqui. Eu tenho É, ele aqui. acho que é a visão de Jesus segundo o Oriente Médio, alguma coisa assim. Isso Mas mesmo. deixa eu Mas depois pegar eu aqui. coloco o PDF dele lá, no grupo Jesus também. na ótica do Oriente Médio. Isso mesmo. E Muito o bom, outro é viu? Parábolas de Lucas. Isso. Jesus pela Legal, ótica do pessoal. Oriente Médio, tá? Vou colocar aqui que alguém A pode gente assistir o pode vídeo colocar depois. lá. É interessante, Nara, assim, porque é mais um exemplo que a gente tem que tirar sempre o espírito da letra, né? Porque o Kenneth Bailey traz uma ideia de que Jesus não estava abandonado nem desprezado, não. Ele provavelmente nasceu num quarto de alguém que cedeu a casa. E ele faz toda uma introdução lá muito interessante. A gente vê que é muito lógica a colocação, né? Por outro lado, a gente pega os textos do Emmanuel e ele cita estrebaria, né? Nos textos dele. Então, aí a gente vê assim, né? Tanto faz, não tem problema, né? O importante é o ensino moral que a gente vai tirar das lições, né? Ramon, você continua compartilhando a sua tela lá do Belém. Vocês não estão vendo os versículos? Não, tava compartilhando aquela tela do... Hernani,
Oi, Vitor, fica à Eu queria vontade. fazer só uma observação rapidinho, até que você comentou sobre o Evangelho de Marcos, que é muito interessante porque os intérpretes, né, bíblicos, eles falam bastante que a gente vê muito da presença de Pedro no Evangelho de Marcos, que ele foi uma das principais fontes de conhecimento sobre a vida de Jesus para Marcos. Inclusive, isso se retrata na escrita de Marcos também, que é uma escrita bem pragmática. O que a gente mais vê dentro do Evangelho de Marcos é a presença do conectivo e, né? Então, é sempre e alguma coisa, e outra coisa. Então, é um evangelho que você tem que parar para respirar, né? Não tem e, porque senão a gente não dá conta, porque ele é muito ativo. A No começo, manjedoura para a gente ter uma aí. noção, se não me engano, no Evangelho de Mateus, demora vários capítulos para Jesus começar na vida pública. No Evangelho de Marcos já acontece isso, se não me engano, no primeiro capítulo. Então é um evangelho muito rápido, ele acontece de forma muito ativa, e inclusive o que se fala, né, os intérpretes colocam dessa maneira, de que Marx quer realmente demonstrar aquele Jesus servo, que veio para servir a todos, que veio para trabalhar e não para ficar ali como um rei, né? Então ele veio para trabalhar mesmo, para servir. Então não parava um instante sequer, estava ali trabalhando constantemente. Então é um evangelho muito ativo e os intérpretes falam que isso também se reflete pela presença da figura de Pedro como Doce, influência principal de a Marcos. manjedoura é Emaús. Ele é muito direto, né, o Vitor? Um evangelho bem ativo mesmo. Isso mesmo. Pessoal, fica à vontade. Quem quiser falar, é só abrir o microfone, tá? Não vou indicar ninguém, porque quem tiver à vontade não tem problema. 2 palavrinhas que a gente falar aí, pode ter certeza que vai acrescentar bastante. Antônio Carlos levantou a mão. Levantou, não, Carlos? Não, eu estou com a Não. mão no bolso. Pessoal, no início do capítulo 16, começa assim, ó. Foram apressados e finalmente encontraram não só Maria, mas também José, né? Interessante essa questão do apressados aí, né? A gente pega esses filmes, né? As próprias escrituras, é um mundo muito diferente do nosso mundo atualmente. Parece que era um mundo mais lento, as coisas aconteciam, demorava a acontecer, uma viagem eram meses, dias. Nós, ao contrário, vivemos num mundo muito rápido, né? Então, naquela época, falar em apressado não era normalmente, não era normal. Só se falava em coisas apressadas quando era algo muito importante mesmo, né? Diferente de nós, hoje em dia, que saímos em cima da hora, por motivos, às vezes, banais, né? Naquela época, para você ver alguma pessoa correndo ou sair apressada, era porque era algo muito importante. Então, a vinda, né, do nosso Salvador, do nosso Senhor, era algo muito, muito importante. Por isso que os pastores saíram apressados. Se a gente pegar naquela série do The Chosen lá, e tem um episódio em que os pastores têm contato com os anjos, né? No episódio não mostra os anjos, mas mostra uma luz muito grande. E depois que os anjos dão um recado, né, de que o Salvador estaria ali próximo, eles saem correndo, né, feito loucos. Por quê? Porque era um acontecimento muito importante. Então, é interessante como que fica grafado, né, nos evangelhos, todos esses detalhes. E vamos lá, pessoal. Quem quer falar? A Lucélia hoje está quieta, a Lúcia. A gente gosta de ouvir elas, não gosta, Ramon? Sempre. Sempre. A Silvia também, a Jô. Zé Mauro. Iris. O que vocês falam sobre isso?
falar um pouquinho para o pessoal criar coragem, né? Fala lá, porque senão o grilo fica. Então, antes de entrar no José da Galileia, que acho que a gente pode falar um pouco dele depois para finalizar a reunião, né? Mas eu lembrei dos comentários do Vitor aqui, na hora que eu vi se foram apressados e finalmente encontraram não só Maria, mas também José e o recém-nascido, né? Então, é que Jesus nasceu de José e Maria, né? Então, de acordo com a doutrina espírita, a gente não acredita nessa concepção virginal, né? Nós entendemos que não haveria necessidade de se derrogar as leis naturais para isso, né? Então, Jesus seria filho legítimo de José. E até lembrando que o Aloysio contou para a gente, que perguntou para o Chico, né? Pro Chico, eu vejo a história de Maria Virgem, diz que o Chico falou para ele assim, não sei se vocês lembram, né? Ué, mas e o que José estava fazendo na história? Eu achei muito engraçado essa resposta dele. Então, considerando isso, Jesus nasceu, eu sei que nem todos concordam, por isso estou fazendo essa introdução, tá? Respeitando sempre as opiniões, né, de todos. E aí, então Jesus veio dos dois, ele nasceu dentro dos dois, né? E principalmente de Maria, né? Porque ele foi concebido no ventre dela. Mas, de certa forma, o pai também participa da concepção, né? Da geração. E aí, quando eles foram fazendo copiando o Vitor, né? Que ele já falou isso no passado, é como se os pastores tiveram ido correndo em direção a esse ponto que Maria e José já haviam alcançado. Cristo já havia nascido dentro deles, né? Pelo nível espiritual que eles demonstram ter, de evolução espiritual, a gente percebe que isso é uma realidade, né? É claro que eles não precisariam que Jesus viesse para ensinar, para eles já saberem. Certamente são espíritos muito evoluídos, talvez até purificados já, que vieram com essa tarefa de ser os pais do nosso Cristo. E então os pastores viram o sinal, viram a lição, eram puros de coração, estavam abertos e aí foram correndo em direção daquilo que eles queriam assimilar para eles também, né? Dessa possibilidade de colocar Jesus dentro do coração deles também, né? Então, eu pensei também, Ramon, assim, apressado. A nossa evolução, nós, assim, tomando um sentido espiritual, como você também falou, a nossa evolução, nós ainda somos muito preguiçosos, nós somos lentos, os nossos passos são muito devagar no caminho evolutivo. Tanto que o Espírito Verdade fala, lá numa questão do Livro dos Espíritos, eu acho que é 819, eu não sei o número não, 919, aliás, que fala assim, como que a pessoa vence as suas más tendências. Ele fala assim, com poucos esforços, o que lhe falta, normalmente, é a vontade. Então, eu vejo essa, que pode ser uma metáfora no sentido, ou aprender como metáfora, sim, apressados. Nós, quando vamos ao encontro de Jesus, do seu ensinamento, da sua proposta de vida, nós precisamos ir apressado, porque nós somos comodistas, nós somos lentos, nós adiamos muito as nossas possibilidades, né? Não movimentamos tanto a nossa vontade. Então, esse apressados pode também ser interpretado desse jeito. Então, foram apressados ver José Maria, o menino, né? Esse apressado é um convite, talvez, para nós, no sentido de buscar com maior presteza aquilo que nos promove a evolução, a nossa possibilidade de conhecer esse conteúdo da doutrina de Jesus, para caminharmos com mais presteza mesmo diante dessa conquista da evolução, né? Aí fiquei pensando nisso, não sei. é verdade, Nara. Que lindo, tá gravado. Lindo.
Lindo, é verdade. E até desdobrando o que você falou, Nara, a gente poderia pensar também, por exemplo, que se a gente vai nesse caminho, a gente apressa também a evolução, né? Então, tanto a nossa pressa de buscar algo que vai ser melhor para a gente, como também ir nesse caminho, apressa a caminhada também, né? Muito lindo. E como isso que a Nara falou é interessante, né? Eu tô pensando aqui, porque essa pressa, essa celeridade, ela surge a partir do quê? A partir da percepção de que a gente precisa fazer isso. Então, enquanto a gente está em estado de não percepção, que a gente ainda acha que estamos muito bem onde estamos, que não precisamos nos movimentar. Então, quando a gente está muito satisfeito onde a gente está, a ponto de não ficar almejando melhorar, que muitas vezes é o estado que a gente, como a Nara disse, a gente está, né? Então, a gente tem muita pouca vontade, muita fraqueza de vontade, como os espíritos nos dizem. E um ponto muito interessante, quando a gente leu um dos diálogos de Platão, chamado Mênon, em que Platão debate sobre a virtude, e com Mênon, que também é o nome do diálogo, ele era o personagem do diálogo, o interlocutor, e ele começa a tratar sobre a aporia platônica. O que é a aporia? É um estado de dúvida que não tem saída naquele momento. E o objetivo de Platão era transformar a aporia que ele sentia, ou seja, de perceber que vários temas que eram tratados comumente entre as pessoas da sua sociedade, na verdade eram temas que não eram estudados profundamente, que não eram entendidos, como a virtude que é o objeto de estudo desse diálogo. Então, ele faz, e o objetivo de Platão, de Sócrates, perdão, é fazer com que os seus interlocutores não só percebam que estão muitas vezes errados no que falam, mas ele tem um objetivo divino, que é de fazer com que o interlocutor possa perceber que está errado e possa buscar corrigir as suas contradições. Então, inclusive, dentro de um outro diálogo de Platão, chamado Apologia de Sócrates, onde Sócrates se defende, né, quando é acusado e condenado à morte, ele fala isso, porque na percepção dele, inclusive, o que movia ele era exatamente isso, que era uma percepção que ele tinha uma missão divina. Então, ele próprio professa dessa maneira, que o deus Apolo havia mandado ele para que ele pudesse mostrar aos homens qual caminho seguir. E que ele jamais, em nenhum instante, quando visse que os homens estavam valorizando mais aquilo que era material do que aquilo que era da alma, ele ficaria quieto, porque ele buscaria levar o homem à aporia, que é esse estado de percepção, de que não se sabe das coisas. E para ele esse é o estado principal. E ele, inclusive, fala para o Mênon, olha, porque ele faz com que um dos escravos de Mênon entre em aporia referente a um ponto matemático. Ele fala, olha, se ele não tivesse chegado nesse estado, ele não perceberia que ele não sabia daquele ponto. E ele continuaria achando que ele sabia, mesmo quando não sabia. E aí ele jamais se esforçaria para buscar conhecer. E conosco não é diferente. Então a gente vive num constante estado de pensar que a gente sabe das coisas, que a gente está bem do jeito que a gente está. Não que nós não estejamos, não levem num sentido absoluto minhas palavras, mas no sentido de que nós temos muito o que fazer ainda, não que nós não devamos estar satisfeitos onde estamos, mas no sentido que a gente deve melhorar. Inclusive, o nosso objetivo é esse, né? Então, somente quando a gente percebe isso é que a gente toma essa pressa. Porque a gente é igual quando a gente tá com fome, né? Quando a gente está satisfeito, a gente não fica preocupado com comida, mas quando a fome começa a bater, aí o negócio começa a piorar e aí a gente fica doido para comer alguma coisa. E é exatamente isso, quando a gente percebe o estado que a gente está ali naquele momento, quando a gente tem a consciência, a percepção plena do que está acontecendo, aí a gente busca com toda a vontade realizar aquilo. E normalmente, eu falo por mim, a gente tem picos e picos sobre esse tipo de busca, quando se fala de evolução. Então tem momentos que a gente está muito mais satisfeito, e tem outros que a gente percebe a nossa inferioridade e a nossa necessidade de evoluir. Então, eu penso que tudo isso, né, quando se fala de Jesus, é a importância que a gente ainda não dá para a ética cristã. Então, a gente fala muito pouco sobre ética, mas ao mesmo tempo falamos muito sobre ela. Por quê? Porque a gente fala muito sobre como resolver vários problemas da vida e fala muito pouco sobre a ética que nos move na resolução desses problemas.
Ou seja, a gente fala muito pouco sobre os argumentos que a gente usa na resolução desses problemas, mas a gente quer resolver todos eles, mesmo não pensando sobre o móvel que nos leva a tomar essas soluções, o que é muito ruim, é muito danoso a nós, porque se eu não penso no que está me movendo, qual é o meu combustível, logo eu posso estar tomando ações, atitudes impensáveis, absurdas. E essa é a importância de se pensar sobre a ética cristã. E por isso que o objetivo do espiritismo é a revolução moral do homem, é a transformação do indivíduo moralmente. É o principal objetivo. É a transformação moral. Porque quando o indivíduo toma percepção da ética, da necessidade da postura ética, e tem aqueles princípios não mais como o mel que adocica a boca, mas que não serve como alimento, como combustível do dia a dia, então ele fica só ali se deliciando com o sabor, mas não se satisfaz, não engole, né? Não coloca para dentro, a gente permanece como muitas vezes a gente ainda está. Então a gente fala, mas não faz porque aquilo não está realmente no nosso coração. Então Jesus não está ali gestando nem próximo de nascer. Então, óbvio que a gente tem estados variados, em alguns pontos a gente já está mais evoluído, em outros não, mas é essa importância da percepção desse estado de aporia, como de Sócrates, para que nós possamos ser mais perspicazes na busca da nossa própria evolução. Porque quando a gente percebe o nosso estado, a gente sabe aonde que a gente precisa chegar. Né? Então, como disse Fernando Pessoa em um de seus belíssimos poemas, né, chamado Tabacaria, como sei eu do que como sei eu do que sou? Não, perdão. Como sei eu do que serei, eu que não sei o que sou? Ou seja, como eu vou saber o que eu serei se eu não sei mesmo o que eu sou? Se eu não consigo refletir sobre o que eu estou sendo nesse momento? Então, essa é a importância da aporia, porque quando a gente percebe o estado que a gente está, quando a gente toma a percepção real, absoluta, da nossa necessidade de evolução, da nossa fome, por assim dizer, né, a nossa avidez do amor, a avidez de Deus, aí a gente corre atrás disso. E aí tem outros momentos que a gente está mais distante. E isso é muito ruim para nós. Mas quando a gente chegar no ponto de ter a ética como essa necessidade indelével que a gente não pode deixar para lá de forma alguma, aí sim a gente vai cada dia mais se esforçar. Então, não vai ser nem um estado, vai ser uma obrigação moral que a gente vai ter conosco. Porque muitas vezes a gente está funcionando no quê? No desejo do sentimento. Então, tem vezes que eu tô com mais vontade, né? Tô com mais emoção para fazer isso, eu sei que é bom, então eu quero fazer. E tem outros que eu tô ali mais embriagado pela matéria, então não penso muito nisso. Mas porque isso tá em nós, mas ao mesmo tempo não tá profundamente em nós. Mas quando estiver profundamente em nós, no sentido de percepção da obrigatoriedade de seguir a moral, a ética cristã, da importância disso, aí as nossas ações, a nossa postura se modificará por completo. Porque a gente vai entrar no estado principal para o início do nosso desenvolvimento cada vez mais rápido. Os próprios espíritos dizem isso. Quanto mais a gente evolui, mais rápido a gente continua na evolução. Porque a gente vai pegando os pontos mais facilmente. Né? O difícil mesmo é sair do estado que a gente está agora. Esse é o mais difícil. É dar esse primeiro passo. Né? Muitas vezes a gente está levando nas coxas, como se diz, né? A nossa própria evolução. Mas Aqui muito foi dado, mas ainda será dado, né, Vitor? Como diz Exatamente. o Ramon, né? A gente dá um passo, Deus empurra a gente para 10, né, Ramon? Exatamente. Não é isso? Investe pesado. É. E essa importância, né? Então, quando a gente tomar essa consciência, a gente vai evoluir, assim, com muita mais rapidez. Então, a gente vai correr atrás de Jesus, né? Porque a gente vai perceber que a gente não precisa estar perfeito para começar a seguir o que Jesus fala, mas que a gente tem que, na verdade, perceber agora, quando a gente está imperfeito mesmo. Que o evangelho é para nós. E percebendo isso, aí a gente toma a postura moral de fazer o que é certo, muitas vezes não querendo fazer o que é certo, querendo errar, mas fazendo o que é certo porque sabe que é o melhor a ser feito, né? Maravilha, Vitor. Sebo nas canelas, então, né? Ana, parece que você quer pegar um gancho aí no Vitor, né? Fica à vontade. Eu quero dizer que tudo isso que o Vitor disse encaminha para o autoconhecimento, que é o que estava escrito lá no templo de Apolo, né? Em Delfos, o Vitor citou Apolo, citou os diálogos lá de Sócrates com Meno, né? O Sócrates platônico.
Então, tudo conduz ao autoconhecimento, porque sem o autoconhecimento, nós não fazemos essa transformação. Nós não chegaremos a esse estado, né, de iluminação interior. E também com relação aos apressados, será que não poderíamos relacionar com os trabalhadores da última hora? O que vocês acham? Sim, eu acho que também, né? Nós, quando Jesus fala, né, que nós teremos a mesma recompensa e essa proposta, né, da doutrina que nós estávamos aí, precisamos trabalhar. Eu concordo, legal isso. Eu acho que tem tudo a ver também, né? É o que o próprio Vitor disse, né? Já é tempo da gente, e a Nara também, se apressar, que a revelação nos foi dada há muito, né? E a gente vem protelando isso aí. Tem uma hora que nós vamos ter que abraçar e seguir em frente. E essa hora é agora. A nossa melhor encarnação é essa. É o momento. E é interessante. Pode Perdão, pode falar. Não, partindo do princípio que nós sempre estamos melhor do que ontem, então nossa melhor encarnação é hoje. É o momento da gente se apressar. Pode falar. Interessante que nós estamos estudando na quinta-feira, né, Ana? A Ana, o Iris, que estão lá, a Lucélia, que é o estado também de consciência. Nós, enquanto... Eu faço uma comparação assim, a evolução do mundo, eles falam que os últimos 50 anos corresponde a mais de 1000 anos. O salto que foi dado na tecnologia, na comunicação e etc, etc. Então, vinha tudo lento. De repente, deu esse avanço e tudo está indo tão rápido que a gente nem percebe. Eu acredito que a nossa evolução é desse jeito também. Quando a gente é primitivo, até se libertar daquelas primeiras conquistas, nós vamos bem devagar e tal. De repente, nós tomamos conhecimento, olha, pensa, de Kardec para cá. O que nós ficamos sabendo? Eu falo muito assim, por mim também, né? Tomando por base a minha concepção disso. O que a gente ficou sabendo, o que a gente tomou conhecimento e dessa necessidade, parece que nós estamos assim caminhando com tanta necessidade de uma rapidez, porque senão nós vamos ficar para trás, senão nós não vamos dar aquele passo necessário. Então, esse apressado também é nesse sentido, né? O que eu comecei falando, assim, nós estamos estudando na quinta-feira, assim, o despertar da consciência. Então, esse conhecimento de si mesmo nos leva ao despertar da consciência, que antes estava, assim, obscura ainda, nós não tínhamos noção dessa realidade, e, de repente, conforme o Vitor falou, a gente vê, então a gente tem que dar o passo, por quê? Porque a gente quer, porque a gente sabe que aquele futuro depende daquilo que eu faço agora, né? Daquilo que eu sei agora, o que eu posso conquistar, que é a consciência lúcida, que é o caminhar para um despertar completo do espírito para essa realidade. E está batendo bem o aprendizado da quinta-feira com isso aqui. Eles vão observar. Bom, né? Um complementa o outro. Pena que o microfone da Lúcia não está funcionando, né? E pegando o gancho aí da Nara, né? Kardec fala que a natureza não dá saltos grandes, são saltos pequenos. Então, nessa longa trajetória que nós já caminhamos, nós fomos em pequenos e pequenos saltos. E a somatória desses saltos se transforma num salto grande. Então, de repente, nós daremos esse salto grande, esse salto maior, que é essa aceleração na história do nosso processo
evolutivo, conforme a Nara disse aí. Há uma aceleração, mas porque já é cumulativo. Foi uma série de pequenos saltos que, acumulados, vão se transformar num saltão. Salto altura 15, salto 15, salto alto. Bom, pessoal, nós já estamos no horário aqui. Alguém quer falar? Salto alto a gente não vai decolar. Isso mesmo. Pessoal, eu acho que semana que vem, a hora que a gente for fazer o resumo, se ficou alguma coisa para trás aí, sobre falar um pouquinho ainda de Maria, a gente já falou bastante, né? Mas, de repente, tem algo que a gente pode acrescentar sempre. É uma nova oportunidade, sobre José, sobre deitar na manjedoura, recém-nascida. A gente pode voltar também, antes de iniciar o próximo versículo, né? Então tá, eu vou fazer a prece. E eu vou fazer a prece, pessoal, que está no livro Antologia Mediúnica do Natal, do Francisco Cândido Xavier. E tem uma prece, a número 60, que chama Prece Diante da Manjedoura, que eu vou usar de prece final, se vocês me permitem. Eu peço para que todos mentalizem, né, a manjedoura, e mentalize o nosso Senhor e Mestre deitado nessa manjedoura, envolvido aí por Maria, por José, e por todos aqueles espíritos superiores, né, aqueles anjos, que, como num exército, vieram, né, para saudar, para anunciar a chegada do nosso Senhor. Então a prece diz o seguinte: Senhor, diante da manjedoura em que nos descerras o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te. Não nos relegues ao labirinto de nossas ilusões, nem nos abandones ao luxo de nossos problemas. Vimos ao teu encontro, cansados de nossa própria fatuidade. Sol da vida, não nos confies as trevas da morte. Fortalece-nos o bom ânimo, reaviva-nos a fé, induze-nos a confiança e a boa vontade. Tu que renunciaste ao céu em favor da terra, ajuda-nos a descer com o supremo bem, para sermos mais úteis. Tu que deixaste a companhia dos anjos sábios e generosos, por amor aos homens ignorantes e infelizes. Auxilia-nos a entender com os irmãos mais necessitados que nós mesmos o tesouro de luz que nos trazes. Defende-nos contra os vermes da vaidade. Ampara-nos contra as serpentes do orgulho. Conduze-nos ao caminho do trabalho e da humildade. E reconhecidos à frente do teu berço de luminosa esperança, nós te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo fiéis a Deus, hoje e sempre. Assim seja. Então, uma boa noite a todos. Muito obrigada pela